pessoal, boa tarde. Já vou dar notícia para vocês, 6h50 que ficou a bolsa, para quem ainda não sabe. Rosana, a gente tentou, mas acho que semana que vem dá. Acho que dá. Com fé a gente chega, entendeu? Então, turma, boa tarde. Vamos, né? Sejam muito bem-vindos ao último dia da 4ª edição do Fórum Estadual da Suinocultura, uma iniciativa da Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais, em conjunto com suas filiadas, Associação dos Suinocultores do Centro-Oeste de Minas, a SUICOM, a Associação dos Suinocultores do Vale do Piranga, a ASUVAP, e a Associação dos Suinocultores do Triângulo e Alto Paranaíba, a ASTAP, além do apoio da PCS, COGRAN, Cooperoeste, Suinco e o patrocínio da AgroSérie SPIC, Cargill e Mentor Speed. Para dar boas-vindas a todos e iniciar oficialmente o nosso evento, convido o presidente da SENG, João Carlos Bretas Leite. Gente, boa tarde, sejam todos bem-vindos nesse salão. Nós vamos ter uma palestra hoje com o Gustavo Lima sobre um tema extremamente importante para nós, né? Conversão alimentar de plantel, conversão alimentar de terminação, né, Gustavo? E eu vejo muito suinocultor contando vantagens, né, sobre assim, numa reunião, eu estou desmamando X, eu estou desmamando 33 de pão porcanão, tem até o campeonato nacional. O cara fala assim, não, eu estou com 120, 130, 115, 117 quilos aos 150 dias. Eu não vejo um suinocultor contando vantagens assim. Bom, minha conversão é 2,35, e a sua quanto que é? Então, que é uma coisa assim, praticamente fundamental para nós, né, porque ração é 80%, 85% do nosso custo de produção, e o nosso foco tem que ser 100% nisso aí, né, é quase insignificante o resto dos custos. E é exatamente sobre isso nossa palestra hoje. Ok? Seja bem-vindo. Eu convido vocês a verem conosco aí um vídeo da nossa parceira, a AgroSérie SPIC. Opa, precisamos de áudio? É bom, né? Gostaria. Convido à frente o médico veterinário e gerente de desenvolvimento de negócios da AgroSérie SPIC, Sandro Cardoso de Moura, para o seu pronunciamento em nome da nossa patrocinadora de hoje. Obrigado, Bianca. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui presencialmente, né, depois de tanto tempo, virtualmente. Eu gostaria de cumprimentar o nosso presidente da SENG, João Leite, todos os diretores da associação, a Bianca, pelo excelente trabalho que vem sendo realizado pela Associação Mineira de Suinocultores, que é referência não só
aqui para os suinocultores mineiros, mas para toda a suinocultura brasileira. E através do João, gostaria de saudar a todos os suinocultores mineiros e que passaram com esse período tão difícil da suinocultura brasileira, tiveram resiliência, né, de continuar, que foi um período muito complexo, muito difícil, e estamos entrando num ciclo de rentabilidade. Que bom, né? E isso é muito importante, porque como a gente tem toda a história da suinocultura mineira, a gente vê que o suinocultor mineiro sempre foi focado em produzir carne de qualidade. Para Minas, para o Brasil, para o mundo. Mas produzir carne com qualidade tem que ter rentabilidade. Não é, São Antônio? Se não tiver rentabilidade, para produzir com qualidade, com sustentabilidade, fica muito difícil. Então, estamos entrando numa nova era, e isso é um novo ciclo, né? Isso é importante para a gente reequilibrar o que passou e voltar a investir na atividade para buscar a máxima rentabilidade e segurança alimentar dos produtos que a gente produz. O vídeo que nós passamos aqui é uma alegria para nós, a Grosseries PIC, apresentar isso para vocês. Alguns já devem ter visto, alguns foram lá antes do povoamento. Isso é um marco para a suinocultura brasileira. Não é só para o Paraná, onde está inserido esse módulo. Esse é uma granja núcleo de bisavós elite de 3.500 bisavós. Isso é um marco para o Brasil, porque o Brasil hoje é importador de material genético. Todas as empresas importam material genético. Nós, a Grosseries PIC, importamos com muita frequência. A empresa que mais atualiza geneticamente aqui, porque todos os núcleos de genéticos são fora do Brasil. A Gênesis é um grande investimento da PIC e da Grosseries para trazer para o Brasil um programa genético no mesmo nível que tem nos Estados Unidos. A partir da Gênesis, o Brasil vai exportar material genético para a América Latina, para os Estados Unidos, para a Europa e para a China. Mas o maior beneficiado disso tudo vai ser o suinocultor brasileiro. Porque, mesmo a gente importando material genético, sempre há um atraso genético, um gap genético que a gente fala, entre o que produz numa granja núcleo fora daqui e o que é disseminado aqui. A gente faz isso com muita velocidade, mas nunca é igual. E a partir desse investimento, a gente vai acelerar os ganhos para o produtor brasileiro, aumentando a produtividade, melhorando a conversão alimentar. Isso está na fase final aqui de povoamento. São vários aviões que chegam de animais dos Estados Unidos, do máximo potencial genético. Uma biossegurança impressionante, deu para ver um pouquinho aqui. Nós só investimos nesse local lá em Paranavaí, no norte do Paraná, o João não foi. Mas aqui eu acho que o Armandinho esteve lá. Né? Quem? Fernando, o Armandinho foram antes do povoamento e viram lá a magnitude do empreendimento. Lá, toda a tecnologia disponível no mundo, em termos de genética, vai estar disponível e dentro dessa grande elite. Além da biossegurança, lógico, nós conseguimos, pelas prefeituras da região, que num raio de 10 quilômetros do complexo Gênesis, não pode ter suínos, nem aves, nem frigorífico durante 20 anos. Isso nos deu segurança para montar esse projeto lá. E a partir do ano que vem, a gente começa a disseminar esse potencial que está sendo implantado lá para a suinocultura, para os nossos clientes aqui no Brasil, e se preparem para esse novo salto de produtividade, de eficiência e transformação de ração em carne. Então, a gente fala de conversão alimentar, o João comentou muito bem aqui, o suinocultor, principalmente o suinocultor independente, a gente sabe que é difícil avaliar a conversão alimentar, mas tem que estar focado nisso. Conversão alimentar é o indicador zootécnico econômico mais importante da suinocultura, porque ele está diretamente ligado a custo. Então, a genética é a locomotiva disso, é a base de transformação de ração de carne, mas a parte de ambiência, do que fazer, manejo, de colocar funcionários treinados, comedouros, disponibilidade de água, isso tudo o Dr. Gustavo Lima vai passar isso para você, tem larga experiência. Então, eu acho que vale a pena a gente olhar para dentro da nossa estrutura e o que eu posso fazer
onde eu estou, saber se eu estou medindo isso adequadamente para comparar com as grandes empresas, o que elas estão fazendo, que nível de eficiência eles têm, para a gente olhar para o nosso negócio e melhorá-lo. Então, é muita satisfação nossa, é investimento muito alto, mas é acreditando na suinocultura brasileira, na suinocultura mineira, que a gente idealizou esse projeto junto com a PIC, e ano que vem a gente já está produzindo esse material genético aqui dentro do Brasil, primeiramente focado para atender o produtor brasileiro. Muito obrigado pela confiança, Bianca, e é um grande prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece sempre. A gente que agradece, Sandra, a parceria de sempre, a confiança da PIC nos nossos projetos. Então, em seu nome, a gente agradece. E já convidando aqui nosso palestrante de hoje, né? Vocês, João, já deixaram claro aí que a lucratividade dos nossos negócios depende basicamente não, né? São várias as variáveis, mas dando andamento na nossa pauta, eu convido à frente o zootecnista formado pela Universidade Federal de Lavras, com larga experiência em sistemas de produção de suínos, mestre em produção e nutrição de monogástricos pela Universidade Federal de Viçosa e supervisor de serviços técnicos AgroSéries PIC. Gustavo Lima, é com você agora. Obrigado. Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então, eu tenho a incumbência aqui de trabalhar com vocês até às 4. Então, foi um bom tempo para a gente discutir. Então, eu preparei basicamente 1 hora de apresentação, que eu vou contextualizá-lo do que eu preciso que nós tenhamos em mente. E eu gostaria depois de abrir o microfone, vocês comentarem e a gente discutir bastante aqui da reunião. Então, o plano hoje vai ser falar um pouco de conversão alimentar e qual que é o impacto na lucratividade. Então, nós vamos trabalhar basicamente focado na parte de terminação. Então, nós vamos falar um pouco desde o início do processo, só que o foco principal é na parte de terminação. E o que nós vamos abordar? Nós vamos abordar basicamente 4 tópicos. Desde a evolução genética, o que está acontecendo, como nós temos que entender as evoluções, as mudanças que houveram aí nos seus 5 anos, que mudou bastante nesse passado breve. Algum resultado de mercado, o que nós temos que mirar e o que é a conversão alimentar. E daí eu separei em dois grupos principais. Produzindo animais naturalmente melhores e depois pegando esses animais naturalmente melhores e manipulando eles economicamente. Então, o que eu chamo de animais naturalmente melhores? Animais que têm ou estão no melhor estado fisiológico, onde eles vão ter uma mortalidade baixa, onde ele não está desviando energia para cuidar do sistema imune, onde ele não está desviando energia para se aquecer ou para mudar o comportamento para se esfriar. E muitas das vezes os resultados se intercalam ou se cruzam. Então, deixa eu te dar um exemplo. Eu estive na Argentina há pouco tempo atrás com um cliente nosso do Paraná. O resultado deles, no sistema de ciclo completo, com baixíssima utilização de antibiótico, era melhor do que um sistema de cooperativa com muitos aditivos e com um sistema totalmente pesado em medicamentos, em vacinas e toda a tecnologia disponível. Por quê? Porque na Argentina, nesse cenário específico, os animais eram melhores fisiologicamente. Então, nós temos que garantir essa base. Então, nós vamos trabalhar primeiro na base, depois nós trabalhamos na manipulação econômica. Então, como que nós vamos tratar a evolução genética? Alguns critérios de seleção, sistemas de granja elite, que é a grande mudança nesses últimos tempos, e quais são as perspectivas. Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para as cores.
Então, de um lado, eu tenho um gráfico de Pittsburgh, que são os objetivos de seleção para a linha fêmea. Do lado esquerdo, eu tenho para a linha macho. As cores representam os focos. Azul, produtividade. Vermelho, crescimento e eficiência. Robustez e valor de carcaça. Então, veja que a parte vermelha, ela toma conta de uma boa proporção do gráfico. Então, tanto na linha fêmea como na linha macho, é o foco principal. Crescimento eficiente. Então, aliar GPD alto com conversão baixa. Que o GPD ele é meio natural. Então, o sistema de produção sendo ruim ou bom, ele tem o GPD bom. Agora, a eficiência dos animais para alcançar isso que é diferente. E nós temos o valor da carcaça em ambas. E hoje um tema que está muito importante é a robustez. Além de o animal, 1% de mortalidade, ele impactar mais ou menos 20 gramas em conversão, de terminação, existe o fator subclínico. Então, o prejuízo é muito alto quando nós não temos animais robustos. Então, hoje também é um foco muito do melhoramento nessa parte. E estruturalmente, como se fazia? Existia uma granja núcleo. Essa granja núcleo trabalhava, né, a nível mundial. Então, vamos pensar assim, nós temos uma granja núcleo na Apex, que é Estados Unidos, e uma Aurora, que é no Canadá. Isso vinha para a nossa granja núcleo Brasil, para depois vir para as multiplicadoras ou para as UDGs, para depois chegar na pirâmide comercial. Isso hoje foi basicamente destruído e existe uma reestruturação por diversos motivos. Um deles é a disponibilidade logística, a tecnologia que existe para fazer genotipagem. Então, hoje o mundo não tem muita fronteira quanto à tecnologia. E isso faz com que nós tenhamos granjas elites. Então, a núcleo central não existe mais. Ela é fragmentada. Então, existe uma no Brasil, que é a Gênesis, existe uma nos Estados Unidos, existe uma na Europa, existe uma na China, e esse material genético ele pode ser intercambiado, como diz. Então, ele pode passar de uma granja para outra. E isso aí é uma evolução tremenda, porque não existe mais uma etapa na cadeia produtiva de melhoramento, basicamente. Então, isso dá uma rapidez muito grande quanto ao que os animais vão evoluir. Então, deixa eu te fazer uma anedota, rapidamente. Há um tempo atrás, a PIC nos informou que mudaram o foco de melhoramento. Então, estavam puxando os animais para um GPD maior e um consumo neutro, um consumo equilibrado com um GPD maior. Há 5 anos atrás, o mercado começou a reportar isso. Eu converso com muitos nutricionistas e eles falaram assim, gente, nós não mudamos nada de nível. O nível da dieta está o mesmo, já tem muito tempo, e nós estamos observando um altíssimo GPD de terminação, que justamente casou do comunicado da PIC, passou 3 a 4 anos, nós já começamos a ver isso no mercado. Então, isso vai ser muito mais rápido, essas mudanças. E quais são as tendências genéticas? Então, de novo, é muito gráfico, tá? Do lado esquerdo, eu tenho as tendências para nascido total e peso ao nascimento. Do lado direito, eu tenho o progresso genético e a taxa de sobrevivência do nascido e da taxa de sobrevivência pré-desmame. Uma coisa que é sabido, que é biológico, é o seguinte: a cada um nascido total, o peso médio de nascimento ele cai 30 gramas. De 30 a 36 gramas. Isso era verdade até basicamente 2013, 2014. Depois, por advento de tecnologia de marcador molecular, essa tendência ela se inverteu. Então, hoje existe animais ou partos e fêmeas, né, granjas de reprodução com altíssimos nascidos totais e com bom peso ao nascimento. Depois eu vou explicar o porquê que isso é importante.
Qual que é a tendência genética? Do lado esquerdo eu tenho GPD de carcaça, do lado direito eu tenho profundidade de lombo e espessor de toucinho. Vejam que a taxa de crescimento de carcaça, ela está basicamente linear desde 2014. Por quê? Porque está se puxando bastante GPD. E outro ponto importante é que veja a linha vermelha que se refere à espessura de toucinho. Veja que a espessura de toucinho aumenta um pouco. Por quê? Porque a seleção genética ela é feita por econômico. Então, se os animais economicamente são melhores, eles são selecionados. E hoje a gordura é relativamente importante. Então, a gordura tem um faturamento em cima dela, né? E a gordura também, estruturalmente, ela dá estrutura ao corte. Então, você não pode simplesmente selecionar negativo para gordura. Então, existe um mínimo para ser selecionado quanto à gordura. Mas veja a profundidade do lombo, que também é importante. Então, o que isso nos traz? O que seria um bom resultado de terminação? Depois nós contextualizamos o que eu estou te dizendo. Aqui eu tenho uma tabela, mas calmem. Do lado esquerdo eu tenho todos os itens de um fechamento de lote normal. E mesmo item que vocês vão ter no fechamento de S2. Aí eu separei, Marcos Coelho, em dois grupos, 2021 e 2022, que eu não resumi 2023 ainda, vou esperar fechar o ano, né? Então eu separei em 2 anos e separei com e sem ractopamina. Está um pouco desbalanceado, os lotes estão 10 vezes maior que o outro, que esse sistema em específico, ele produz mais sem ractopamina. O Rodrigo também esteve lá, né, Rodrigo? Então ele vivenciou como que é o tipo de produção. Pontos importantes. GPD vivo. Então vejam que de 2021 para 2022, os GPDs com ractopamina passam de 1 kg. GPD sem ractopamina, 943. Hoje, na média da produção, em qualquer lugar que você for, para animais castrados cirúrgicos, o GPD não pode ser menos do que 980. Na média. Algumas produções têm 1 kg para animal castrado cirúrgico, assim, constantemente, em todas as semanas. E um resultado importante é a conversão alimentar. Então, o que significa esse valor aqui, né, Sandro? Que é importante contextualizar. O valor de 2,327 sem ractopamina, ou 2,70, ou 2,006, ou 2,254, para 125 quilos, significa que a produção gastou 230 e poucos quilos de ração para produzir 102 quilos de carne. Tá? Isso pode ser traduzido em valores energéticos também de dietas. Então, quem está acostumado aí, existe energia metabolizada. Então, qual que é a conversão energética? Hoje, um bom sistema tem que estar entre 7.800 a 7.900, basicamente. Então, todo mundo anota. Pega 7.800 ou 7.900, divide pelo conteúdo da sua ração. Você vai chegar no seu potencial aí de conversão alimentar. Então, 7.800 dividido por 3.350, alguma coisa assim. Então, veja que são números expressivos e importantes. Então, agora, vamos produzir os animais naturalmente melhores, para que você possa manipulá-los economicamente depois. E aonde eles começam? Eles começam no nascimento. Então, antes do nascimento, da concepção ao nascimento, que é o período de gestação, as fibras musculares são determinadas em 2 ondas. A onda primária e a onda secundária. Então, o gerenciamento do score corporal e leitegadas com bom peso ao nascimento, eles vão produzir animais melhores na terminação. Então,
primeiro foco, produzir leitegadas com baixo índice de animais PV. Segundo ponto, gerenciar o score corporal. Porque se vocês tiverem no sistema de produção 10% de fêmeas magras ou mais, são essas fêmeas que vão estourar a média de peso ao nascimento do rebanho. Então, se uma leitegada, em vez de nascer com 1,350 kg de média, ela nascer com 1,250, a porcentagem de animais abaixo de 900 gramas é muito alta. E isso tem um impacto importantíssimo na terminação. Então eu vou te mostrar aqui uma tabela. Novamente, os itens de produção todos na esquerda. E aqui, com uma classificação de peso médio. 454 gramas, 907 gramas, 1,134 kg, 1,360 kg. O que é o normal hoje de uma leitegada de 16 totais? 1,350 kg, 1,360 kg. Veja, por favor, João Leite, a idade para alcançar um quilo específico de carcaça, um peso específico de carcaça. Animais de baixo peso, eles tendem a ficar numa engorda ou numa terminação até 20 dias a mais. É aí que ele piora a conversão alimentar. Então, foque nos extremos. Então, a genética te dá o peso ao nascer balanceado e o gerenciamento da sua granja é gerenciar para a fêmea não depauperar e não ter baixo peso ao nascimento. Importantíssimo para a terminação, inclusive para o frigorífico. Seguindo, idade ao desmame. Hoje, qual que é a tendência? A tendência hoje é que as empresas tendam a trabalhar com uma idade de desmama mais elevada. Porque, diferente de Minas, existem poucas produções que conseguem ter uma origem só. Então, a maioria do sistema nosso, principalmente do Sul, são crechários de 3.000 animais. Então, se você for trabalhar com a granja semanal para encher um crechário de 3.000, você tem que ter no mínimo 6.000 fêmeas. E o tamanho da produção não é isso, o tamanho da UPL não é esse. Então, muitas empresas estão piramidizando e trabalhando com manejo em banda trissemanal, Samanta, com desmame com 28 dias. Certo? Hoje, qual que é a tendência do ciclo completo? Que você evite os animais de 19 dias de idade. Então, o sistema de produção vai desmamar um pouco mais frequente ao longo da semana para evitar leitões grupo de risco. Qual que é o leitão grupo de risco? Leitões abaixo de 19 dias. Então, a questão do sistema está indo a 28 é muito mais por piramidização. Um dia alguém me falou isso. Se você não tiver número, você vai ter apenas uma opinião, né? Então eu gosto sempre de provar as coisas. Então esse trabalho aqui, ele foi conduzido na Master por financiamento da Gracete PIC e da PIC. Ele relaciona, João Augusto, idade ao desmame com os parâmetros de crescimento. Então aqui eu tenho 19 dias, 22 dias, 25 e 28. Então repare bem. Me perdoe. Ali é sucção de umbigo e leitões perdendo peso na primeira semana. Veja aqui. Reinventando a roda, tem-se aumento de desmama e redução de comportamento anômalo e perda de peso. Depois nós temos idade ao desmame contra peso de desmame e peso ao 42 dias de creche. Totalmente linear. Aumenta o desmame, a idade do desmame, melhora-se a creche. Novidade está aí, né? Zero de novidade. Agora vamos trabalhar com o impacto na terminação. Qual que é o impacto no peso aos 164 dias? Nenhum. Qual que é o impacto no GPD de vida? Nenhum. Então aqui, João, em laranja, desculpa aí que está ruim
Desculpa o evento que está com o Data Show ruim, mas GPD de vida em laranja e peso aos 164 dias em barras azuis. Então veja que não existe relação. E veja que para removidos existe também pouca relação na terminação. Então mortalidade e remoção de terminação. Então, qual que é o foco de você melhorar a idade ao desmame? É melhorar o desempenho de creche, melhorar o número de refugados, melhorar o peso de entrada. Mas esse efeito pode ser diluído na terminação. Então ele não garantiza ou não garante um bom resultado. Isso aqui em Minas nós enfrentamos leitões de altíssima qualidade sair de creche e se acabando na terminação. Isso aí acontece muito. Então desempenho muito elevado de creche e sendo detonado aí na parte de terminação. Então, qualidade animal. Então, leitões não podem ser desmamados abaixo de 19 dias. Manejo de creche para trabalhar com naturalmente melhores. Alojamento. Sempre trabalhar com esse layout de baia. Baias hospital, que são os leitões grupo de riscos que vêm da UPL, da maternidade, cuidados intensivos e recuperados. Essas três categorias, os leitões podem se movimentar entre elas. Então, estava no hospital, melhorou, foi para o cuidado intensivo ou vice-versa, depois vai para o recuperado. O restante, você pode trabalhar com pequeno, médio, grande, ou grande, médio, pequeno. Você não precisa sortear tanto. Tá? Você não precisa fazer uma distribuição por peso na creche. Por quê? Qual que é a importância? Dos 10 a 20% dos animais, eles vão para cuidados especiais ou intensivos. Isso aí ajuda muito na contenção de vícios, principalmente canibalismo. Porque o animal menor é o que inicia a parte de mordedura de cauda nas baias. Então, isso aqui é provado cientificamente. Isso aqui é na creche, manejo de creche. Então, nós falamos da UPL, João, depois nós estamos falando da creche. Nós estamos evoluindo. Outro ponto importante, a população de risco, nós temos que trabalhar ela melhor. Então, um deles é o manejo de alimentação de tapete, que é um manejo que é para, basicamente, trabalhar o contato do animal com a dieta. Certo? Então, aqui nós assumimos uma meia-culpa perante a genética. Estão aqui na frente do Sandro. Não sei se eu poderia estar falando isso. Mas, os GPDs iniciais de creche, eles são menores hoje. Porque onde está o valor? O valor está no cevado. E o que está se vendo? Os animais entrando muito grandes ou médios numa creche, eles saem da mesma forma no final. O GPD, o maior valor dos GPDs está entre 30 a 90 quilos. Não está no início. Então, o GPD de primeira semana, ele é muito baixo. E o consumo de primeira semana, ele é muito baixo. Então, qual que é o foco? O foco é que não existam leitões em jejum. Então, tem granja que tem muita meta. Os leitões têm que comer X gramas ou gramas de ração nos primeiros X dias. Não necessariamente. O que você tem que pensar é que os animais têm que ter contato com a ração. Certo? Para evitar a diarreia e para evitar outros problemas. E isso é aprovado. Aqui está a receitinha e está aprovado ou testado cientificamente. Então aqui é o controle sem jogar ração no tapete ou no chão, 2 vezes, 4 vezes e 5 vezes.
veja o impacto da mortalidade na população menor. Isso aqui, obviamente, é os 15% menores, tá? Então, tem sim um efeito. Papinha. Então, se utiliza para animais fracos e menores. Nós temos que ter um consumo basicamente de 1 hora. Então, o foco não é viciar animais, né, ou condicionar os animais a comerem no comedor acessório. Isso aqui é apenas para evitar o jejum. Por isso que nós trabalhamos sempre com os leitões menores das baias, 3 vezes por dia e durante um curto período de tempo. Nós temos que, assim como os bebês, ou assim como as crianças, nós temos que ir condicionados a viver sozinhos. E o leitão, Vanilda, é igual. Certo? Então, veja que a quantidade de ração e água, a proporção é muito baixa. Justamente porque tem sendo uma parcela que já come pouco, né? Já é uma parcela que come pouco naturalmente. Então aqui tem alguns exemplos. Ó. Existem produtores que colocam cano de 50 cortado, existem uns que trabalham com os comedores soldados de inox, aqui com calha. Tudo para respeitar 7 centímetros por leitão, porque não adianta nada você colocar uma papinha e ter disputa. E para evitar esse tipo de situação, que são basicamente as dietas perdendo no comedor, né? Então isso é de suma importância. Então veja que existe um efeito importante no número de medicações quando se utiliza a papinha. Então aqui em azul, ó, alimentação no tapete e tapete com papinha, mortalidade e o peso final desse período, entendeu? Que é o peso de 1 semana. Desculpa, é o peso quando entra na inicial 2. Então existe um efeito e é importante. Então o que nós estamos falando? Nós estamos falando em produzir animais naturalmente melhores. Que é isso aí. Baixe o número de refugos. Para chegar na creche, ele ter um desempenho normal, chegar na terminação ele explodir. E uma vez, cuidando da parte dessa primeira semana, os primeiros 15 dias, com a redução no número de refugos, nós temos que cuidar da última semana, que ninguém vê. Tá? Deixa eu te dar um exemplo, depois eu vou te mostrar um vídeo. Mas quantas creches vocês conhecem que são abafadas e são preparadas para leitões pequenos, leitões de pós-desmame? Ela é muito quente, ela é pequena, tem comedor pequeno, entendeu? Ela é uma creche mini. Vai chegando no final do período de creche, os animais se apertam, porque ela não tem espaço, ela é quente, ela tem pouco comedor. E é onde você vai valorizar o GPD dos animais. Então, a saúde animal, ela é focada na primeira ou segunda, até a segunda semana de creche. O GPD é focado nas últimas semanas de creche. E aqui eu tenho provado, por exemplo, um estudo aqui, de novo, eu tenho um item, peso inicial, GPD, consumo de ração e conversão, quando você tem espaço restrito ou irrestrito. Veja que existe aí 2,5% em termos de peso final, GPD da mesma forma, um consumo mais elevado e uma conversão até melhor. Então esse cenário da foto já não está existindo mais. E daí, o que é importante? Nós, novamente, com a parceria com a Master tem uma crechezinha experimental. Então foi o trabalho da Fernanda Laskowski, ali da URGS,
onde nós fizemos espaços de comedouro diferentes. Então, por favor, anotem para a gente discutir no momento das discussões. O que é espaço comedouro? Pega essa medida aqui, que normalmente no comedouro de terminação é 65 centímetros. Pega um exemplo aqui, 50 centímetros dividido pelo número de leitões que estão alimentando ali. Então você vai chegar no número, João. 2, 3, 4 centímetros por animal. Então o que a Fernanda fez? Nesse tipo de comedouro, foi variando os espaços. 4, 3, 2,5 e 2. Então aqui é muito comedouro para pouco animal, Sandra, e aqui é pouco comedouro para muito animal. Correto? Nenhuma diferença em GPD. Aí que eu estou dizendo a importância da qualidade animal. GPD nem tanto, porque os animais são bem resilientes. Tá? E aqui é um GPD e um peso final numa idade mais jovem, obviamente. Mas vejam os removidos, certo? A quantidade de removidos que se tem quando se aperta ou quando se reduz ou quando se afrouxa. E as incidências de canibalismo e necrose de orelha simplesmente sumiram. Então é importante que vocês pensem nisso para modelar a creche ou remodelar a creche. Então aqui nós temos um resumo de como produzir suínos naturalmente melhores na creche. Então no mínimo 2,5 centímetros de comedouro, que significa numa boca de 38 centímetros 15 animais, o espaço linear, os ajustes de comedouro e a capacidade que esse comedouro tem. Então aqui faltou a água. Então, disponibilidade de água, você pode colocar 12 animais por chupeta. De 10 a 12 animais. Tá? Para a creche. E para a terminação também. Manejo de terminação. Então, nós evoluímos. Então, chegou um pouco lá para... Nós evitamos os animais refugados na primeira semana. Nós maximizamos o GPD na última semana de creche, tá? E daí nós vamos receber os animais da terminação. O que é importante na terminação? Aí agora vamos um pouco para os gráficos. Me perdoem, mas nós precisamos exercitar nesse sentido. Na base da linha aqui, no eixo X, eu tenho o peso vivo. E aqui nessa linha azul é o GPD. Isso aqui é uma curvatura natural. Com ratopamina, por exemplo, isso aqui vai deslocado para a direita. Ele mantém mais o pico de GPD. Para animais imunocastrados, isso aqui também vai para a direita. Por quê? Porque ele coincide com o tanto que ele acumula de gordura. Quando o GPD cai, ele está acumulando mais gordura. A gordura é mais leve do que o músculo. Por quê? Porque o músculo, a proteína, ela segura 4 vezes mais água dentro da sua molécula, né? E veja algumas atualizações. Essa atualização do lado esquerdo são os animais de 2007 e 2016. Tá? Então vamos devagar. Eu estou mostrando aqui como que os animais crescem. Então eu te disse que o animal vai perder GPD quando ele fica mais velho, quando ele fica mais pesado, Rodrigo. E nesse momento você não tem muito investimento a ser feito. Isso aí é genético. Tem linhas genéticas que caem mais cedo, tem linhas genéticas que sustentam até um período mais tarde. Em 2007, são as estimativas PIC, que essa curvatura ocorria com 77 quilos. Em 2016, preste atenção no laser, essa curvatura passou a 88 quilos. Certo? Em 2023, isso aqui é um chinês da PIC que resumiu esses resultados. Eles estão vendo que o GPD está curvando cada vez mais tarde, 108. Certo?
Agora vamos para a parte do ufanismo. Sabe o que é ufanismo, né, Marcos? Ufanismo. Vantagismo. Certo? Esses aqui são os resultados nossos lá do Paraíso, do Centro de Pesquisa. Então, veja aqui, João. Do lado direito só. GPD em função do peso. E cada bolinha dessa é uma baia. Veja que se for trabalhar a nuvem dos dados, ó, tem animais tem baias, quer dizer, com mais de 1,5 kg. E qual que é a média dos dados? Ó? Acima de 100 quilos, muitas baias, ou a média de 1 kg de GPD. Igual o que a PIC mostrou aqui. Ó. Igual o que nós estamos observando aqui. Então veja, essa questão de gap genético, isso aqui não existe muito mais. O mesmo resultado que é feito na China, o mesmo resultado que é feito nos Estados Unidos, ele é feito aqui no Brasil também. Então, da mesma forma que eles acham a resposta lá nos Estados Unidos, a gente acha aqui também. Então, adelante. Então, falando que os animais são mais tardios, nós podemos despreocupar do GPD. Igual eu te disse, qualquer produção, sendo ruim ou boa, tem GPD bom. Então, existem casos na integração, por exemplo, de lotes de 3%, 4% de mortalidade, que o GPD é bom, Samanta. Por quê? Às vezes tem algum problema entérico, tem alguma refugagem, e etc., e os animais morrem no início da terminação. Aí não impacta tanto o GPD médio, entendeu? Então, o GPD, desculpa a palavra, ele é fácil de fazer. Entendeu? Qualquer um faz GPD. O grande detalhe é a conversão. Então, o que a gente cuida hoje? Gerenciar desperdício. Que o animal coma e efetivamente o desaparecimento de ração ele seja consumo. E não ração jogada fora. E o Marcelo roda comigo pelo campo e ele vê que tem muito comedouro que sobra ração. E eu sou conhecido no mercado como o menino dos comedouros. Um dia eu recebi uma ligação, Sandra, a região falou assim, eu fiquei sabendo que você está na região falando de coxa. Eu pensei comigo, eles devem achar que eu só sei de coxa nessa vida, né? Mas enfim, é o ônus. Mas por quê? Porque enquanto estiver desperdiçando, nós temos que falar. Entendeu? Há quanto tempo que a PIC fala de peso a cobertura para amarrar? Enquanto não estiver fazendo certo, nós temos que falar. E o manejo de comedor, enquanto não estiver certo, nós temos que falar. Tá? Então vejam bem. O custo em ração, na terminação só, tá? De 50% a 65% do custo, porque você tem o custo do leitão, né? Então o custo de racionamento geral da granja é 80%, contando o plantel reprodutivo, né? Se completo, na terminação é 65%, precificando o leitão que sai da creche. E como reduzir os custos? Esses 5 pontos importantes. Tipo, o espaço, o ajuste e a capacidade. Então, nós temos que ter esse foco aqui, para ter um bom balanço entre GPD e conversão. E, novamente, nós temos que prestar atenção em 2 coisas. Como que o animal come. Então, a largura e o espaço do comedor, para ele caber lá dentro. Uma vez que ele chegou, ele tem que caber lá dentro. Muitas das vezes, se tem problemas de espaço de comedouro, existem muitas mordeduras de de paleta, que é justamente onde a proteção do comedor acaba. Certo? Então o animal ele tem que estar protegido para comer, e é aquela mesma matemática que eu te disse, que é o espaço linear. Então, aqui estão as recomendações. Então, a largura do ombro dos animais em função do peso vivo e do espaço comedor. Então, o que está mais ou menos padrão hoje no mercado? 36 a 38. Tá? Para o animal chegar no comedor, para ele comer em paz. Para ele comer em paz. Outro ponto importante é que muitas das vezes você pode perder a mão. Então você vai aumentar a disponibilidade de ela no comedor, você piora a conversão e melhora o GPD.
e vice-versa. Então, em algumas produções, eles trabalham muito inversamente. Toda vez que trava demais o comedouro, cai o GPD. E em muitos lugares, toda vez que abre muito, piora muito a conversão. Por quê? Porque os animais estão ruins fisiologicamente. Eles não são conversores. Aí você tenta travar, ele não converte. Tá? E o GPD dele cai. Então, deixa eu te contar uma passagem, só para a gente variar um pouco a conversa. Eu estava no sistema de produção, ou muitos sistemas de produção tem o controle alimentar ou tem ração líquida. Muitas das vezes se coloca o animal no controle alimentar. Esse controle alimentar, se o lote for fisiologicamente ruim, se tiver com a mortalidade sanitariamente estiver ruim, e está calor ou está frio, etc., coisa de produção, ele piora o GPD. A conversão dele vai embora, a conversão dele é ruim. E muitos lotes que eles estão dentro, que eles estão fisiologicamente bem, eles comem a mesma curva, o mesmo consumo e dão um resultado espetacular. Entendeu? Por quê? Porque eles estão fisiologicamente bem. E essa parte do comedouro é isso. Muitas das vezes você trava e a mão de obra fala assim, eu travei e o GPD caiu. Não é que você travou e o GPD caiu, é porque os animais naturalmente iam ser ruins. Aí você vincula uma coisa com a outra e daí ninguém regula o coxo, achando que vai ter problema. Aí deixa a ração desperdiçada. Então, nós temos mais ou menos na média 10% de ajuste todo dia que tem que ser realizado. E aqui estão os padrões. Basicamente o 1 e o 4 tem que ser evitado, o 2 e o 3 tem que ser preconizados. Na verdade, o que aconteceu com o 1 é que ele travou muito, o animal ficou nervoso, ele procurou a chupeta, procurou a bandeja, procurou a chupeta, procurou a bandeja, ele ensopou o comedor. Então o problema original não é a ração, não é a vazão da chupeta, e sim que o comedor estava muito apertado. Então aqui são os padrões, tá? Que é importante ser observado. Depois, nós temos esses dados científicos. Então, o desperdício de ração é muito variado. Então, você pode arrebentar a conversão com lote muito facilmente jogando ração fora. É óbvio, né? Mas tem que ser dito. Então, nós temos que trabalhar com tecnologia para o galpão funcionar sozinho. E agora, o grande tema, que é importantíssimo e muitas das vezes no mercado de Minas é negligenciado, que é a densidade. A densidade, ela vai variar. Então, vocês têm que me dizer qual é o nível do seu galpão. E daí eu te digo qual é a densidade que você usa. Muitas das vezes nós temos galpões muito ruins que não suportam a quantidade excessiva de animal. E o que vai contar isso, João? É o nível de animais arranhados, o nível de animais brigando, o nível de animal sujo, a qualidade da lâmina d'água, tudo isso em combinação vai ditar se você está fazendo um bom trabalho ou não. Mas o que eu quero te alertar é o seguinte: existe uma curvatura de GPD, onde existe um GPD ótimo. Para baixo, quer dizer que, por exemplo, 0,75, o GPD é muito ruim, e para cima também o GPD é muito ruim. E não liguem para o valor absoluto, tá? Vejam só a curvatura. Agora vejam a conversão. Então a conversão, obviamente, no estudo, isso aqui é 2015, e também é só na terminação, né? Ela tem um comportamento inverso. Então o que eu leio? Eu leio aqui, ó. Abaixo, vamos pensar aqui, ó, abaixo de 0,9 metros quadrados, o GPD cai muito.
E daí ele cai de maneira tão exacerbada que a conversão piora. Mas se você for reparar bem, de 1 metro a 0,95, o GPD cai mais íngreme do que a piora da conversão. Então, exemplo, na Argentina eu faço isso. Quando eu quero melhorar a conversão, na Argentina, porque ela é tudo de vento, tudo climatizado, eu aumento o número de animais por bairro. Eu agrido um pouco o GPD, só que a conversão fica melhor, porque o animal não compete mais. Nos nossos galpões 100% sólido, né, 100% piso compacto e ventilação natural, eu não consigo fazer isso, porque da castrão o tiro sai pela culatra. Vocês entendem? Gustavo, só explica o eixo X aí, parece que O eixo X é 1 metro quadrado por cabeça. E aqui é o valor K, que é por peso metabólico, depois eu te explico. Eu explico no outro slide. Mas enfim, em vez de que dá muito espaço, piora também o desempenho, porque os animais andam demais. Eles ficam muito ativos, aí você piora também o desempenho. Então não quer dizer que você vai dar muito espaço também, não quer dizer que você vai soltar ele no pasto, por exemplo, que ele vai ser bom de desempenho. Tá? Então, um cenário de muito espaço disponível também dá errado. Então, o que nós temos de padrão? Esse padrão. Se você está batendo animais de 125 a 132, não menos que 0,92. Não menos que 0,92. Uma, porque pela IN, pelas normas de bem-estar animal, e 2, porque você fere o desempenho. Certo? E, sabendo basicamente a realidade suas, é muito mais barato construir galpão aqui, em Minas Gerais, do que no Sul, por exemplo. No Sul está tudo muito saturado, não existe terra. Primeiro ponto. Outro ponto, você vai construir um galpão na integração, você tem que construir tudo. Você tem que construir cerca periférica, escritório, chuveiro, toda a parte de lagoa de dejetos. Então, o custo por metro quadrado é muito mais caro. E no Sul, tem uma densidade melhor do que aqui em Minas. Então, aqui vocês constroem de ardósia, mão de obra própria. Tem lugar que não tem terra, né? Mas, enfim, se tiver disponibilidade de terra, não é tão barato construir. Entendeu? E nós temos um grande gargalo aqui nesse mercado nosso de Minas com densidade. Porque se conta a lâmina d'água junto, é 0,8, 0,78 com a lâmina d'água, entendeu? Então isso aí tem que ser verificado. E aqui o espaço de comedoura, a boca, né? 35 centímetros, 36, etc. Então aqui o resumo da parte de terminação. Está dizendo que eu não posso contar a lâmina d'água como espaço. Como espaço útil, a IN não permite. Entendeu? Exatamente. Então, seria o espaço efetivo da baia. A IN não permite ou não só? Na verdade, a IN não permite. Se você tiver uma lâmina bem gerenciada, uma lâmina limpa, você acaba considerando. Mas tudo depende do seu nível de gerenciamento. Se tiver uma boa mão de obra, você consegue ter uma densidade um pouco melhor e trabalhar com isso. Certo, para geralzão é não considerado. E na normativa também. Uma coisa importante. Na lâmina d'água, o animal tem que se secar. É o processo de secagem que refresca o animal. Não é o processo de molhar. Então, se a baia não tiver espaço para o animal molhar e se secar, ela está errada. Se ela estiver úmida por tudo, está errado. Entendeu? Então é esse que é o balizamento que você tem que ter. O Rodrigo esteve lá conosco no mercado de Santa Catarina. O nível de funcionário por animal é maior. Então hoje, por exemplo, eu estava no sistema semana passada. São 4.500 animais, um casal, 2 pessoas. Lá onde você foi, né, Rodrigo? Uma pessoa para cuidar de 1.500 animais, né? E com a boa dedicação, fica 4 horas para 1.500 animais.
Então, o nível de mão de obra lá é muito alto. Por isso que o desempenho é muito bom. Então, você vai lá, se tiver cascão dentro da baia, é crime. Dá notificação. Desconto no pagamento do produtor. Então, esse tema da densidade e higiene animal aqui no nosso mercado tem muitos desafios que é importante a gente tratar. Então, uma vez produzido animais naturalmente melhores, nós vamos fazer as estratégias econômicas. Primeira, manipular o custo do leitão na entrada de terminação. Então, de novo, aqui eu tenho itens, aqui eu tenho 4 tipos de cenários. Dietas simples, que são dietas de creche, à base de ingredientes vegetais. Então não tem muito plasma, não tem ingrediente de origem animal. E dietas mais complexas. Depois eu tenho aqui, João Augusto, restrita ou irrestrita. Restrita com densidade alta e irrestrita normal. Então veja o seguinte detalhe. Peso com 8 semanas pós-desmame. Então, por exemplo, se você usar uma dieta muito boa, você tem 800 gramas nesse cenário de melhor desempenho. Se você tiver bom espaço, você vai ter um valor brutal quanto a desempenho de creche. Só que esse valor, com 23 semanas, ele some. Então, os animais, eles manifestam crescimento compensatório, se eles estiverem fisiologicamente bons. Por isso que você vai em muitos sistemas que a creche está magnífica, chega na terminação, acaba com os leitões. E vice-versa também é verdadeiro. Por favor, se quiser já rodar as discussões, pode rodar. O crescimento é compensatório, ou seja, o GPD compensa. Mas a conversão sente essa diferença? Excelente pergunta. Toda vez que a restrição alimentar, ou a restrição de crescimento, desculpa, ela vier através de consumo absoluto, vamos pensar o seguinte: você tem um cenário de creche que está muito densa, pouco comedor, etc. E você suprimiu os animais na primeira semana. Na segunda, quando ele estiver lá na terminação, ele ganha mais do que se estivesse normal e a conversão dele é boa. Agora, se você tiver um cenário de pouco nutriente, então, por exemplo, você tem um cenário com baixa lisina, já é avaliado, ele pode piorar a conversão. Você entendeu a pergunta do Rodrigo ou não? Esse ganho que ele tem é um ganho econômico? Se for em espaço e bolha absoluto, é. Se for em nutriente, depende. E outro ponto importante, isso aí só acontece com animais abaixo de 80 quilos. Então, se você tiver uma restrição, quando o animal estiver acumulando gordura, ele não volta mais. Então, se tiver uma influenza, se tiver algum problema sanitário, no final do lote, acabou. Não recupera mais. Então, uma vez que seus animais estão bons, você consegue manipular ele economicamente. Por isso que, por exemplo, a indústria, em algumas indústrias, não investem em creche. Vem com o animal baratinho na creche, entra na terminação e ele explode, dá o mesmo resultado. Outros pontos importantes, ó, veja a nutrição de creche. Ó. Aqui está o centro de pesquisa nosso. Aqui eu vou passar um pouco mais rápido. Mas veja bem, aqui eu tenho no eixo Y, Sandro, ganho de peso. E são animais de alto valor genético. Tudo macho de 130 pontos. E aqui eu tenho o nível de lisina. Aqui eu tenho em cinza os machos inteiros e as fêmeas em azul. Veja que o pico de GPD de 12 a 23 quilos é 1,3 de lisina. Então tem nutricionista que faz 1,25, outros faz 1,3. Entendeu? Então, os animais são eficientes em si. Você não precisa bombar a ração. Antigamente tinha essa conversa, sabe? Eu tenho um excelente motor, eu preciso de uma excelente gasolina. Não necessariamente. Ele é eficiente por si só.
Entendeu? Então você vai fazer uma dieta básica, por exemplo, 1.3 ele já deu o máximo de GPD que poderia ir nessa fase. Da mesma forma, a eficiência alimentar, ó, o pico dela é aqui nessa fase. No macho pode ser um pouquinho mais, só que não compensa economicamente. E aqui estão os resultados, só para mostrar aqui em termos absolutos que curva aqui. Água, um detalhe muito importante para a água, certo? Então aqui foi um trabalho que nós desenvolvemos em parceria no Sul, onde nós avaliamos tipo de bebedouros. Então, do lado esquerdo eu tenho um que chama habitat, que é só uma válvula volumétrica. O 2 eu tenho um pendular normal. O 3 eu tenho orelha, que é uma orelha basicamente de inox, que ele tem um pino, ele não é chupeta, né? Ele é só uma válvula. Então, o animal muito rente à base dessa orelha, ele simplesmente ativa e chupa, ativa e chupa. E aqui é aquele normal nosso, fixo, regulado. Vamos de novo, para ver que são poucas fotos. Vamos para as tabelas. Esquerda, todos os itens, e aqui todos os tipos de bebedouro. Fixo, habitat, pendular e taça. Nenhuma diferença em desempenho. E agora veja a conversão. 1,224 kg, 1,224 kg, 1,219 kg, 1,225 kg. Sabe o que é isso? Desmama de 24 dias, creche climatizada. E esse sistema é assim. É uma média de 1,25 kg de conversão de creche, 1,28 kg. Exatamente. E são animais grandes, são animais velhos. Mas sabe por quê? Porque lá eles fazem descrete um pouco mais tarde. Eles apertam os animais. Aí eles dão uma conversão boa. Depois da terminação eles soltam de novo e ele ganha peso, igual a gente comentou. O que é importante? Só o nível de contaminação. O nível de contaminação no habitat é maior e ele bebe menos água, tá vendo? Ele desperdiça menos água. Então repara que a relação água-ração é bem menor. Então, mensagem principal dessa foto. Se você tiver o número certo de animais por bebedouro, não importa o tipo de chupeta que você tem. Pensando em zootécnico, certo? Agora, pensando em gasto de água, que é um grande passivo, né? Passivo ambiental, aí você vai trabalhar com taça ou orelha, tá? Que realmente, ó, se você for ver, relação água-ração, 3,6 quando se trabalha com o comedor taça. Granulometria da parte de creche, que é uma coisa bem negligenciada, então aqui é uma conversão do estudo, então ela é mais alta. Então, para a ração farelada, convém trabalhar com uma dieta um pouco mais fina também, tá? E aqui os projetos novos. Será que vai tocar? Pede para clicar em cima, por favor. O de lá também, por favor. Então veja essas creches aí, ó. Todas creches amplas. Tá vendo? Muita área de comedor. Espaço. Não tem janelão mais. Não tem parede mais. Arejada, ventilada. Ventilação mecânica, entendeu? A boca do comedor é mais alta, é mais larga, desculpa, tem mais disponibilidade de ração. E são todas creches de 2.700 animais. Baias maiores, não tem parede entre as baias. Esse tipo de creche é aquele modelo que eu te falo, aquele resultado que eu mostrei. 1,3 e pouco, na mediana de conversão. Então veja que o investimento na parte de instalações, ele está muito alto. Para quê? Para fazer um animal bom. Você vai ver as dietas, você vai ver os manejos, não tem nada diferente daqui.
Entendeu? É muita instalação. Gordura, adição de gordura, aí já é na terminação. Então existe um efeito muito importante da gordura. Então aqui é 0, 1,5, 3 e 4,5. Então a matemática na média de todos os nutricionistas é a seguinte: 1% de adição de óleo dá 2% de conversão a menos e 1% de GPD. Cientificamente, eu tenho que falar 1% de gordura, 1% de óleo, Rodrigo, dá 1,5% de GPD e 1,5% alguma coisa de conversão. É um pouco menos que a ciência mostra. Mas também o nível de energia das dietas vai interferir na conversão. E a conversão é alta porque é do particular do estudo. Tá? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: os animais têm que ser bons. Então existem produções com 1% de gordura que produz melhor do que outra com 3%. Por quê? Porque os animais são metabolicamente ou fisiologicamente melhores. Então, muitas das vezes, as análises que a gente faz para tirar ou colocar gordura, a gente trabalha com aquele sistema de produção específico. A conversão dele já é ruim e estão usando muito óleo. Muitas das vezes, a matemática, o modelo estatístico, manda tirar óleo. Por quê? Porque não está compensando, os animais não estão respondendo. Para que você vai gastar? Mas existe um efeito, e agora que a dieta barata é importante. De novo, nutrição. As mesmas curvas, só que para animais imunocastrados, por exemplo, de 102 a 127. Ó. Sem ractopamina, viu, Valéria? O ractopamina você tem que corrigir. Mas 0,7% de lisina ele tem a curva otimizada. Isso aqui são animais de alto valor genético. Então aqui eu tenho GPD e depois eu tenho lisina. Então não quer dizer que o animal tem um alto valor genético que você vai gastar ração. É ao contrário, a resposta dele é a mesma. Certo? Se atendendo a exigência para ganho, a resposta é a mesma. Assim como na eficiência alimentar. Que tem o PIB 1,7. Isso aqui é animais 130 pontos. A granulometria. Então, a granulometria impactando a conversão de terminação é algo que é mais importante que na creche. Então, basicamente é o seguinte: 100, se quiserem anotar, 100 micras é 1% de conversão. Certo? Então, se alguém tem, obviamente todo mundo tem, né? Uma fábrica que produz para reprodução e produz para terminação, compensa separar os dias da semana para fazer as dietas de terminação, mudar a peneira e afinar a ração. Certo? Deu 2 milímetros, 2,5. 2 Para milímetros. conversão. É, Para terminação. terminação. Bem definido. Aí a granulometria. Exato, você tem que fazer. Mas na mediana de peneira vai ser isso, 2. É um 300. Tem eficiência. Quanto mais você baixar, melhor. Qual que é o grande detalhe? Vamos. Com 400 micras para baixo, o número de partículas que fica muito fina, ele aumenta. E daí a chance de ulceração aumenta. Só que tem lugar que trabalha com dieta fina que não tem nenhum problema. Essa gordura você colocou ali numa granulometria de 2 milímetros, nem a tomação rápida da ação. Você tem um problema de É só na capacidade de fazer. Você pode ver que a penetração 2,5, mas tem a questão de rendimento de fábrica, né? Então o rendimento de fábrica vai baixar muito. elementar. Mas é algo que você tem que estar em mente, porque tem dinheiro escondido. Né? Então, por exemplo, se você está fazendo tudo, cabelo na granulometria, reprodução e terminação, já é a primeira coisa que você tem que mirar. O soro vai muito bem com 2 milímetros, mas milho não fala. Não é fácil não. Isso aí eu concordo. Por isso que o americano, por exemplo, ele faz a análise econômica. Porque se ele gastar demais de energia de fábrica, não compensa que ele ganhe em conversão. Então isso aí tudo tem que fazer. Mas ele tem que estar no radar
que não pode ser alta. Tá? Outro ponto importante para a gente passar mais para a discussão, que está bem no horário, está correto o horário, é algo que é muito negligenciado. Agora eu já mudei o assunto, presta atenção que eu mudei o assunto, que é o jejum pré-abate. Tá? Por quê? Porque vocês podem ir do céu ao inferno muito fácil. Qual que é o preconizado? Você vai trabalhar com de 18 a 24 horas de jejum. Depois de 18 horas não entra em catabolismo, Não. Depois de 24 horas, sim. Ótimo. Certo? Tá preocupado com isso. É de 18 a 24 horas. Você pode ver aqui, ó, de 0, 10, 16 a 24. Não passar de 24. O que normalmente eu recomendo a nível prático? Você tem que fazer um alongador de cano. Que é o mesmo cano que você tem no automático, só que você corta ele longitudinal. Aí você abraça um com o outro e você faz ele alongar no coxo. Na noite, você está preparando para carregar, você abaixa o comedor e deixa ele operar, por exemplo, metade do cone. Chega de manhã, vamos pensar que tem que carregar à noite, faz as contas lá. Chega de manhã, é obrigado a fazer a mão de obra, tirar a ração. Certo? Porque muitas das vezes o carregamento ele é à noite. Ou é na parte da manhã, vamos pensar. Na parte da manhã, para ficar mais fácil. Já se desliga o automático à noite. E passa a noite inteira desligado. E muitas vezes no calor, Rodrigo, o animal não come de dia. E daí ele come tudo à noite e a ração acaba e o período de jejum fica muito longo. Então, você pode reparar que de 16 para casa tem uma grande perda. De 16 para 24 não. Mas de 24 para lá você tem... Te fazer uma pergunta, 24 horas aí, é só dentro da igreja ou não percurso do telefone? Total. Sem Total. razão até o abate. Tá bom. Acabou a comida, abate. Eu tenho cliente lá 72 horas. Mas você paga por quê? Você paga por vidro na granja ou você paga por carcaça? Não, você tem só de viagem. Não, mas ele paga vivo na granja. Na granja? É, menos mal. Aí eu falei com ele que os animais estavam chegando lá e adoecendo lá, carregavam lá. Eu disse, você está pedindo 10 horas de jejum, matando. Eu fui no portão, o jejum para de adoecer. Exatamente. Aí vai com a barriga cheia. Aí tem que ir lá brigando nos contos e tal. Melhorou lá com ele. Melhorou. Você tem que pensar o seguinte, o animal ele vai ter... Não, pensa só, sair lá de São Juliano chegar a Sergipe. Mas assim, ó, você tem que pensar o seguinte, o animal vai ter no estômago, o que o CIF determina? Não ter menos do que 400 gramas. Não ter mais de 400 gramas nessa nota, ajuda aí, de 300 a 500. O animal normal vai ter 1,5 kg no estômago. Você vai e pega esse paga esse 1,5 kg. Entendeu? Que paga ele. Agora sim, ó, o que você tem que ter de via de regra? O animal ele tem que estar em jejum a maior parte do tempo na granja. No transporte ele perde pouco. Transporte curto, por exemplo, ele quase não perde, porque a digestão dele para. Agora, em transporte longo, 3 dias, ele vai defecar. Transporte longo não é ruim. O transporte curto que é ruim. Então, se eu for pensar, 2 horas de viagem entre frigorífico e grande frigorífico, é pior do que 8 horas. Porque o animal descansa, entendeu? Agora, 72 horas, um grande problema. Se tiver água, vai bem. Vai bem assim, né? Pelo sistema, né? Vai vender pouco para onde, Cid? Piauí. E daí, o final, para acabar, em que o sistema está investindo. Então, hoje o sistema está indo para galpões fechados, 100% ripados, climatizados. Só que a mesma empresa que tem esse tipo de galpão
numa região, em outra região ele tem um galpão trivial. Ele respeitou boas práticas e tudo isso que nós discutimos. Então isso aqui é uma evolução da suinocultura nossa, que está se pagando, que tem um bom desempenho, por isso que eu deixei ela na parte de otimização econômica. E daí só considerações finais para a gente discutir, ainda tem bastante tempo. Então está ocorrendo uma grande disruptura na parte genética, no âmbito nacional e mundial. Então não existe mais esse espaço de granja núcleo filial, multiplicador e comercial. Então hoje é muito mais dinâmico, hoje não existe diferença genética, o mesmo material que está aqui é o mesmo que está no mundo inteiro. Então o geneticista imprime a seleção nas granjas, ela já é sentida aqui, no nosso nível. Nós devemos construir a base fisiológica dos animais, que inicia lá embaixo na reprodução. Tentar trabalhar a parte básica, pôr a mão na consciência, avaliar a sua produção, ver aonde que ela está fora, organiza ela, para os animais serem bons fisiologicamente. Depois, você manipula ela, entendendo a resposta. Então você vai apertar mais ou não, você vai diluir a ração de creche para economizar, você vai pensar no ganho compensatório, Rodrigo, você vai pensar no jejum, então você vai pensar em diluir a ração, fazer uma dieta mais barata, mas a base fisiológica da conversão está lá. Então daí, eu agradeço aí, desculpa o alongamento, infelizmente eu mexo com tabela, né? Então... Você tirou peso das minhas costas, sabe? Não, agora assim, ó. Agora uma coisa importante nesse detalhe. Depois você vem preso essa palestra, Mas assim, ó, agora uma coisa importante. 12 horas, 72 horas de jejum em caminhão, um prejuízo está tendo. Para ele, né? Para ele. Infelizmente. Entendeu? É muito É muito tempo. Aí ele está perdendo. O que você pode fazer é garantir água dentro do caminhão Ele tem água mais. e eletrólito. Isso é legal. O eletrólito funciona bem. Só que é eletrólito normal, suor. Não pode ser a base de. Não pode ser glicosato, não. Porque senão ele diminui o consumo. É só água mesmo que eu dá para lá. Pode ser, já água já ajuda bem. Portanto, deixa eu dar um exemplo. Mercado da Argentina tem um frigorífico pequeno que faz aqui também. Dá o jejum inteiro dentro da planta, dentro da possível do frigorífico. Se tiver espaço, esse é o melhor cenário. Entendeu? Porque o animal está sossegado, está perdendo conteúdo e não perde peso. Certo? Então, o que normalmente se faz? Só para a gente organizar a cabeça. Cenário ideal: de 6 a 8 horas dentro da granja. Certo? Mínimo. Depois, o tempo de transporte e depois as 4 horas lá no frigorífico. 3 a 4 horas. Obviamente, você faz a conta para trás, né? 24 horas de abate, 4 horas de descanso pelo ciclo, 20. Mas que eles colocam 2 horas. 6 horas, assim. Sim, tem uns que também preconizam assim. Porque, na verdade, ele preconiza, se não me engano, o mínimo. O mínimo é 2 horas. Aí vai depender do aperto do frigorífico. Explorar é 6 horas. Se você for 16 horas ao todo, já é um tempo razoável. Já é um tempo razoável. Saindo da granja até chegar no... Exato. Com o máximo de jejum dentro da granja. Okay. O animal estressado, ele não perde conteúdo, ele tem que estar calmo. No frigorífico resboar 6 horas, você não pode colocar mais. Entendeu? Então você vai preconizar deixar na granja. E quebra mesmo. Se você aumentar de 24 horas, entendeu? Pode comentar, eu queria puxar a opinião do Rodrigo, porque o Rodrigo foi para Santa Catarina. Eu queria que você desse o depoimento. Você explica certinho como que...
Bom, boa tarde a todos. Eu assisti a uma palestra muito parecida com essa, na verdade, o embrião dessa palestra de hoje, há alguns meses atrás, no Frigorífico Saudade. O tema era conversão alimentar, e a gente ficou boquiaberto, né, com a diferença do que o nosso sistema na região de Ponte Nova conseguia fazer de conversão alimentar nas fases de recria e terminação, com que o sistema do sul do país, né, eu estive no sistema Aurora, na Cooperal 1, que eles estavam conseguindo. Eu posso falar pela minha granja, por exemplo, quando hoje nós temos uma conversão alimentar de recria e terminação na ordem de 2,75 contra 2,006 para animais que comem ractopamina no sul. Nós estamos falando aí de 750 gramas a mais de ração para fazer um quilo de suíno. Se a gente colocar um custo hoje de 1,40, 1,30, é um mundo de dinheiro. Faz toda a diferença entre um prejuízo e o sucesso da atividade. Seja em anos bons, seja em anos ruins, né? É muito capaz de aumentar seu ganho ou reduzir muito, né? Aumentar em muito seu prejuízo em anos ruins. E desde então eu fiquei obcecado, comecei a metrificar todos os meus dados, sempre comparando com o Gustavo. O Gustavo foi absolutamente solícito. E é claro que essa diferença de resultado não vem de um único fator, é um conjunto de fatores, né? Através de vários trabalhos científicos e do suporte do Gustavo, eu consegui de alguma forma separar onde é que estavam esses 750 gramas da minha granja para as granjas do sul. Então havia uma diferença de temperatura média, né? No sul, na região de Chapecó, é bem mais fresco do que em Raul Soares ou na região de Ponte Nova. Tinha diferença dos 3, 4% a mais de óleo na ração. Lá eles têm a facilidade de misturar sebo suíno, a banha suína na ração, né? Como é um sistema de integração, então eles têm a banha que vem do frigorífico a um custo muito baixo. A diferença de densidade de coxo, de densidade de bebedouro, de densidade de animais, o imunocastrado, não sei se eu já falei, enfim. Então, eu consegui encontrar cada grama de diferença dessa conversão alimentar, e inclusive chegar ao ponto de falar assim, olha, se eu resfriar minha granja, quanto que eu custo de gasto de investimento, quanto que eu gasto de custo financeiro, quanto que isso me retorna? E fui fazendo esse exercício. E era fundamental para mim ir na região para ver, materializar, né, na minha visão, se essas diferenças faziam realmente, eram gritantes ou não, enfim. E o que eu vi, por mais que tenha sido exatamente o que o Gustavo tinha nos mostrado, de fato mudou minha forma de pensar a coisa, né? Quando a gente compara as nossas granjas aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais, de uma forma geral, os dados médios com os dados do Sul, provavelmente, seguramente, o nosso sistema de reprodução é muito melhor do que o deles. A nossa quantidade de animal desmamado fêmea-ano é muito melhor do que o deles. Quando a gente compara os dados de creche, os nossos dados são relativamente parecidos com os deles. E na recria e terminação, o resultado é absurdamente gritante. Assim, o deles é 1000-0 na gente. E quando eu fui lá e visitei 3 granjas, eu entendi o porquê. E é isso que eu queria falar para vocês aqui. Na minha granja é assim, acredito que na de vocês também. Quando a gente vai contratar um funcionário, vai fazer um processo seletivo, se ele é espertinho, se ele tem inteligência, se ele tem traquejo, se ele já tem, enfim, a gente bota ele na maternidade, né? Se ele for tão bom quanto, um pouquinho pior, talvez ele vai para a gestação. Se o cara não leva muito jeito, a gente bota na creche. Se o cara for ruim demais, a gente bota ele na terminação. Lá, um funcionário de terminação ganha em média o dobro de um funcionário de maternidade.
Eu queria que você repetisse isso. Nas granjas do sul, um funcionário de terminação ganha, em média, o dobro de um funcionário de maternidade das granjas do sul. Porque o dinheiro está na recria da terminação. Lá, na média das granjas que eu visitei, gasta-se veja bem, o funcionário já ganha o dobro do que ganha o da maternidade. E ambos ganham mais do que os meus ganham na granja. Lá, eles gastam 2 vezes mais tempo de dedicação na terminação do que na minha granja. Ou seja, para cada um funcionário que eu tenho na minha granja na terminação, eles têm 2 lá. Na minha granja, eu tenho piso sólido, lâmina d'água, a gente raspa, né, e esgota de 2 em 2 dias. Lá eles fazem isso 2 vezes ao dia. Tá certo? Lá, um ponto importante que auxilia um pouco na conversão é a restrição alimentar. Né? Na minha granja seria impossível de fazer porque a gente tem coxos automáticos. Lá, muitas granjas, eles têm coxos lineares e algumas usam robô, não é questão de tecnologia, outras usam drops. Um drop para cada 2 cevados. E o investimento vale a pena, porque a restrição melhora a conversão. E se paga esse investimento. Não é o gritante do grosso. Mas mesmo, um detalhe. Né? Mas mesmo quando eles têm um robô de arraçoamento, você imagina, que maravilha, robô, eu não preciso nem de funcionários. Eles têm o dobro de funcionários do que eu, e se o robô faz o arraçoamento 4 vezes ao dia, o funcionário vai atrás do robô todas as 4 vezes. Porque a importância, o objetivo é ele ver se todos os animais estão vindo ao coxo naquele momento. Porque já que só alimentam 4 vezes por dia e tem restrição, se o animal não vem comer, é porque ele está doente. Então eles pegam a doença no início do momento, já separam, já medicam. Então, a atenção é intensiva. Dobrada. É uma coisa absurda. E no conjunto, com clima, com coxo ideal, com sanidade ideal, com granulometria ideal, mas principalmente com manejo ideal, com a atenção ideal em cima dos animais, é assim que eles conseguem esse dado. E é um dado, ou seja, não veio do nada. Isso vem de 15 anos de trabalho, de 15 anos de investimento no Sul nesse trabalho, e vem de investimento de horas e de dinheiro. Vocês conseguem fazer, vocês lá no seu sistema, quantos animais por funcionário de terminação? Uma conta assim rápida. Eu tenho um funcionário para 5 mil. Eu não consigo. Eu não consigo. Com vaca, 1.700 animais cada um, pelo menos. Entendeu? E um funcionário só para cuidar da limpeza. Então, só para tratar, né? Tratador de copo. E daí limpeza, medicação. Só aí. A taxa do Sul é basicamente essa. Você vai ter 1.500. Uma grande do Paraná. 700 animais no funcionário. O funcionário dá 700 animais. Aí você vai ter essas exceções porque são modelos muito pequenos, né? Aí não dá um múltiplo, né? Mas se você for faz a conta por hora, porque normalmente galpões menores, o produtor tem outra atividade. Mas se você for fazer a hora dedicada, né, dentro do galpão, por cabeça, é muito, infinitamente maior do que aqui. Deixa eu só fazer um comentário, só para não perder o fio do meado. Nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal acha carcaça, osso, no galpão quando vai lavar. Porque o animal morre lá dentro e ninguém vê. Por quê? Porque é muito pouco manejado. É um funcionário para 9 mil, para 12 mil animais. E os animais são extremamente agressivos, porque não tem contato com o humano. Então vai lá, passa rápido, medica, entendeu? Então a dedicação não existe. Aqui é totalmente diferente. E no Sul é mais ainda. Só um comentário. O Rodrigo deve ter visto lá. Eu não sei se você teve acesso, Rodrigo.
eles avaliaram lá, eles têm um centro experimental avaliando a conversão alimentar de pesos de baixo índice genético e alto índice. Então, assim, eles estão no nível de detalhe de avaliação no campo, né? Porque é mais fácil para eles que tem centro experimental. Mas todos esses componentes que você falou e do componente genético, eles avaliaram, ó, peraí, esse índice é 30 e o índice é 110, qual que é a diferença? Então, eles estão há 15 anos focados em eficiência alimentar. Um outro ponto, que aí você conheceu esse sistema que é basicamente a Aurora, que usa esse tipo de comedouro. Já outras agroindústrias que têm resultados maravilhosos trabalham com comedouro mais tecnológico. Aqueles comedouros retangulares, com funcionário fazendo ajuste de comedouro muito bem feito, igual o Gustavo falou, 10% de comedouros todo dia, um resultado muito bom. Então, assim, não existe um sistema ideal, existe foco para isso, né? Complementando o que você disse, duas outras coisas me chamaram muita atenção. Lá você tem granjas muito pequenas, né, no sistema de integração, então você tem uma família que cuida de um galpão com 1.500 animais, com 1.800 animais, e ainda assim, por menor que seja a granja, cada galpão que tem um silo de cabeceira, né, ele tem um sistema de balanças para cada silo de ração. Então, entra lote, sai lote, ele sabe quanto de ração que tem dentro daquele silo. Ou seja, o acompanhamento tanto do desempenho zootécnico quanto do consumo de ração é lote a lote, semana a semana. Ou seja, dessa forma, eles conseguem saber exatamente a diferença de conversão do inverno para o verão, quando você tem um desafio sanitário maior, e você vai melhorando e aprendendo com aquilo. Então, se investe muita mão de obra, muita hora técnica em medir e analisar resultado. Medir e analisar resultado. E planejar o novo lote e cada vez num melhoramento contínuo. Então, isso me chamou muito a atenção. Uma segunda questão que você tinha citado, eu falei de outros sistemas que não utilizam a restrição, mas usam comedouros mais tecnológicos, esses retangulares e tal. Por exemplo, isso aqui é da Frimeza. Frimeza, a maior parte dos... é bem diferente do sistema Aurora, que eles usam comedouros, mas com um ajuste bem adequado do comedouro. Obrigado. Um outro detalhe é o seguinte, existe uma granja, né, da Cooperar 1, que é em parceria do sistema Aurora com a PIC, que é uma granja experimental. Lá eles fizeram experimentos, encheram de estagiários, para ver a diferença de eficiência e desperdício entre um coxo desse importado em aço inox para um coxo convencional automático como o nosso, de funil. Resultado: diferença de desperdício ou de consumo praticamente nenhum. Mas por quê? Porque tinha um tanto de estagiário fazendo experimento regulando o coxo o dia inteiro. Quando você pega um coxo e deixa ele solto 3, 4 dias uma semana, é claro que aquele que perde menos regulagem que o outro vai ter um desempenho muito melhor. O que eu estou querendo dizer com isso? Você não precisa necessariamente sair trocando todos os coxos da sua granja, mas você precisa necessariamente fazer com que seus funcionários entendam a importância de regular o coxo, e se o seu coxo não for o ideal, você reforme o seu coxo, que você mexa na regulagem dele, ou que você peça para regular em 4 vezes por dia. Porque o dinheiro sai como água, né? sai como ralo ali. Então, mais uma vez, manejo. Você conhecer sua granja, você conhecer o seu desempenho, você medir seus resultados, medir lote a lote, né? O meu objetivo não é concorrer com Santa Catarina. Lá o grão é um preço, o suíno é outro preço. Meu objetivo é melhorar comparando comigo mesmo. E eu quero, olhando para outros produtores, ver os caminhos que eles já percorreram e tentar conseguir esses mesmos caminhos. Eu acho que o desafio é esse. Alguém tem um comentário? Pode fazer aí, pessoal. Aqui nós estamos em casa, apesar de estar sendo acimado. Boa tarde. Beleza? Boa tarde, Everton.
Aqui, você falou ali sobre a eficiência do GPD, né? E da conversão alimentar. Eu queria saber qual que seria o ponto certo disso aí. Seria no IEP? No índice de eficiência? Sim, muitas empresas trabalham com IEP. Isso, porque hoje o S4 ele traz o IEP para você, certo? Ele te entrega lá, você fazendo, cruzando os dados lá, ele te entrega. E aí qual que seria em situações normais, né? Pelo que você colocou, claro que tem todos os intempéries no meio do caminho, mas um número para tipo, a gente se basear e começar a trabalhar em cima dele. Aí na sua cabeça, ou em estudos, isso. Porque seria o cruzamento disso aí, né? É o melhor GPD, né, naquela situação junto com a conversão. Correto? Correto. Só que eu não tenho ele decorado. Por exemplo, existem algumas indústrias que veem IEP. Grupo Firmeza vê IEP. Aqui tem uma integração aqui em Minas que também vê IEP, só que o valor decorado não tem. Desculpa, o valor número. Eu vou te chamar então no e-mail lá, que aí esse material você pode disponibilizar para a gente também. Esses slides, tudo. Se não me engano, o cálculo do IEP, desculpa a saia justa, mas não tem como a gente saber decorar tudo, né? Memorizar tudo, na verdade. Se não me engano, o IEP é GPD dividido por conversão vezes mortalidade. Não é isso? Isso. Só que aí eu queria saber com 400 e eu queria saber, vamos supor, é um número X, é um número bom que, tipo assim, dentro dos parâmetros você consegue trabalhar para você ter uma boa rentabilidade, pensando por esse lado. Mas vamos dar uma nota, por favor, aí depois a gente calcula no intervalo. Hoje o sistema de produção com a dieta de 3.350 quilocalorias, que é 1% de óleo, na média. Ele tem que ter uma conversão de terminação de 23 a 125 de 2.350 a 2.340. 2.350 a 2.360. Desculpa. Só já. 7.872. Aí está dentro daquele que você falou, 7.900. Exato. O GPD tem que ser, no mínimo, vai depender da grana. Na mediona, 980, castrado cirúrgico. Mas existe muita grande que trabalha com quilos parelho no ano. Certo? Mortalidade de 2,5 para baixo. Para 125 quilos. Certo? Então esse aí é mais ou menos os parâmetros médios. Aí tem que fazer as contas do IEP aí para ver como ficar. E só mais uma pergunta aqui que estava naquela explicação sua ali. Se você aí, como da PIC, você tem a tabela aí atualizada de tipo do que eu tiro de quilo, né, de gramas da creche que eu vou converter na terminação. Então, se eu, creche não, desculpa, desmame. Se eu tirei 100 gramas a mais na maternidade, lá no final, o que ele vai me converter em quilo, de acordo com a curva da genética e de acordo também, pensando por aquele lado de não ocorreu nada no meio do caminho, né? Entre a normalidade. A única coisa que eu posso te garantir é o seguinte: não sei se ficou claro. O peso ao nascimento é o peso mais importante. Então, nós temos essas equações todas assim, ó. Se você tiver um animal de 800 gramas ao nascimento, contra 900, contra 1 quilo, isso aí eu consigo estimar tudo. O peso ao desmame, que ele é relativo. Muitas das vezes você tem uma desmama boa, que não necessariamente ela vai perdurar. Entendeu? O que eu falei é essa conta aí que eu estou te explicando. Tipo, o que eu tirei ali, né, 100 gramas, o que vai me converter lá no final. Aí tem gente que fala multiplica por 2,5, alguma coisa assim. Não é isso? Por aí? Mas isso aí é o seguinte. Mas vamos, calma aí. Por favor. É porque nós estamos agarrados à conta aqui. Calma, depois ele faz a conta. Gramas. O IEP é um fator, ele não é grama, ele não tem. Não, o IEP não tem unidade. Ele não tem unidade. Ele é um valor. Adimensional. Ele é adimensional. Ele é como a agricultura que usa. A agricultura que usa.
Mas voltando ao assunto. Agora até perdido o que é. Conversão de quilo desmamado lá. Não, calma lá. Antigamente, tipo 5 anos atrás, todo mundo falava um tal de fator multiplicador de peso. Ah, se eu tirei com meio quilo a mais na creche, vai me converter em meio quilo a mais na terminação. Eu tirei com 200 gramas a mais na desmama, vai ser 4 vezes o que vai dar na terminação. Entendeu? Então, 200 vai te dar 800 gramas lá no final. Isso aí eu estou sendo educado. Para não dizer que está errado, eu falo que é relativo. Entendeu? Porque você pode ter desmama ruim que dá boa no final, é mais dinâmico do que se imagina. Então esse fator multiplicador de peso ele não é tão proporcional igual todo mundo acha. E parece que a evolução genética e o ganho compensatório está invertendo também o que antigamente parece que era mais linear. Existem 2 componentes nisso aí sem pesar muita discussão. Primeiro componente, o animal mais magro, ele é muito dinâmico. Então ele entra em catabolismo muito fácil e entra em anabolismo muito fácil. Você pode economizar na fase de creche que ele recupera na fase de recrio. Certo? De maneira eficiente. Esse é o primeiro aspecto. O animal magro, ele é mais dinâmico. O outro aspecto é que lá atrás, quando a ciência foi desenvolvida, eles simplesmente separavam os leitões por peso. Ah, eu vou pegar o leitão de 5 kg, quanto de 6 kg e vou ver quanto que vai dar. Só que esqueciam da idade. Então, normalmente, esses animais mais pesados eram animais mais velhos. Aí tinha um fator confundidor. Aí quando começou a evoluir, todo mundo começou a prestar atenção nisso, entendeu? Eles viram que a idade é mais importante do que o peso. Entendeu? Por favor. Gustavo, gostaria de saber se vocês têm algum estudo, ou pelos lugares que você passou, se já tem alguém fazendo na prática a separação na terminação por sexagem e equilibrando isso em ração diferenciada. Assim, ó, eu ouvi falar que consegue ganhar até 8% em custo você separar macho de fêmea e separar rações diferentes. Não sei se já tem no Brasil isso, na Europa quase praticamente tudo é feito assim, né? Assim, ó, depende. Porque assim, todo sistema de produção que eu rodo, separa por sexo. Certo? Na ração? Não, nas baias. Ok, mas a ração separada. Certo? Ração separada tem uns que defendem e outros que não. A diferença existe. Entendeu? Por exemplo, você pode. Agora você me apertou na minha memória, eu posso te mandar isso por e-mail. Mas, por exemplo, você pode no animal inteiro concentrar 3% que ele responde. 3% aminoácido, ele responde. Só que a maioria está observando que o payback ele é relativo. Que às vezes você subir 3% custa muito. Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. Ó. Desculpa esse assunto, porque esse assunto é importante também, viu? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqui eu consigo te mostrar mais fácil. Aqui é ganho de peso, aqui é nível de aminoácido. Em amarelo é o animal imunocastrado. Certo? Ele, se você for fazer uma linha aqui, ó, ele responde no nível mais alto. Então, por exemplo, se você colocasse aqui 0,75, pode ser que ele responda. 0,75 já é aqui, né? 0,72, alguma coisa, pode ser que ele responda. Só que esse payback pode ser que ele não seja tão interessante. Agora, para te ajudar, tem uma coisa importante, que é a fase de ração bem determinada.
O que eu ouço também que eu fui para a Europa, depois te conto um assunto, mas o que eu vejo muito é que eles manipulam em muita fase. E isso aí causa um ganho econômico importante. Você não ter subestimação nem superestimação. Então eles têm lá um sistema que mistura a ração na hora e manda, entendeu? Isso aí realmente dá resultado.